creio que eu recebi uma palavra do Senhor para pregar no Brasil esses dias. Eu creio que o Senhor vai falar ao seu coração. Eu creio que se o seu coração for amolecido esta noite, a sua vida vai ser transformada. Eu gostei demais de uma palavra que este homem de Deus aqui disse, de que nós não viemos aqui para ser agradados e nós não viemos aqui para agradar ninguém. A Bíblia diz em Gálatas, o apóstolo Paulo falando, ele disse: se eu ainda estivesse agradando aos homens, eu não seria servo de Cristo. Esta é uma palavra que está ardendo no meu coração, e esta é uma palavra para toda a nação brasileira. Eu creio isso de todo o meu coração. Quando precisamos do verdadeiro avivamento? Quando precisamos do avivamento que é verdadeiro? Nunca se falou tanto no meio evangélico e pentecostal em avivamento, igreja do avivamento, nação do avivamento, e nunca se viu tanta divulgação de avivamentos geograficamente específicos ao redor do mundo quando nas últimas 3 décadas. Vocês já ouviram falar no avivamento argentino, avivamento em Pensacola, avivamento em Toronto, avivamento na Colômbia, avivamento no Brasil, avivamento na Nigéria, e nesta linha poderia citar dezenas de cidades, igrejas e nações que foram avivadas nestes últimos tempos, sem entrar no mérito e nos fatos que atestem se realmente foram ou não avivadas por Deus e se foram transformadas profundamente com o poder destes avivamentos. Ouço dos relatos, pastor Pedro, de grandes avivamentos no Brasil, que estão ocorrendo no Brasil, que o Brasil é a nação do avivamento, e de proclamações, de decretos proféticos de grandes homens de Deus sobre a nação brasileira. O fato incontestável que mostra esta realidade para milhares de pessoas é o crescimento dos evangélicos no Brasil. Segundo as estatísticas mais otimistas, nós somos hoje 45 milhões de evangélicos no Brasil. Estamos ao ponto de eleger o próximo presidente da República evangélico do Brasil, e que aqui se reúnem nas praças multidões de 2 bilhões de pessoas, muitas vezes ao ano. Temos a maior marcha para Jesus de todo o planeta. Esta nação brasileira tem a vocação de ser uma nação adoradora. Também não estou cogitando aqui a veracidade desses fatos, se essas coisas são verdades ou não. Eu estou apenas repetindo o que eu escuto de conversas que inclusive eu tenho com pastores amigos, homens sinceros e muitos deles realmente tementes a Deus. Também não estou julgando aqui, senão apenas citando dados, depois de conviver com muitos destes homens muitos anos. Embora eu more nos Estados Unidos, eu não estou aqui para falar dos Estados Unidos, onde vivo. Por favor, não venha comparar o Brasil com os Estados Unidos. Não venha dizer, como já me disseram, mas os Estados Unidos é assim, os Estados Unidos é assado. Segundo muitos pregadores brasileiros, os Estados Unidos são uma nação de guerras, que apostatou da fé de seus antepassados, que está perdida no caos do pós-modernismo, no caos do humanismo, no caos do pós-cristianismo. O Brasil é a bola da vez. O Brasil é a esperança de toda a terra. Pois bem, eu estou aqui para falar do Brasil. Fiquei imaginando um homem de Deus, por nome Abacuque, vivendo em nossos dias. Sabemos que ele era homem de Deus. Segundo o dicionário bíblico online, ele foi profeta, autor do livro com o seu próprio nome, Abacuque, um profeta menor, e que ele viveu ou profetizou durante o reinado de Joaquim, pouco antes da invasão de Nabucodonosor. Por isso ele deveria ser contemporâneo de, provavelmente, Jeremias. Eles entendem que o seu nome tenha 2 significados. Um do caldeu, ou caldaico, que significa planta perfumada, e em hebraico, Abacuque significa abraçar.
nada certo. Abre aí o capítulo 2. Ele descreveu uma coisa que ele fez. Alguns dizem que foi ele quem fez o primeiro outdoor da terra. Capítulo 2. Vamos ler juntos? Sobre a minha torre de vigia me colocarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que o Senhor me dirá, e o que eu responderei no tocante à minha queixa. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna-se bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Pois a visão é ainda para o tempo determinado, e se apressa para o fim. Ainda que se demore, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Vamos falar juntos? O justo pela sua fé viverá. Só vocês. O justo pela sua fé viverá. Qual foi a sua primeira queixa? Parece que Abacuque está vivendo no Brasil, parece que ele está entre nós. Abra aí capítulo 1, versículo 3. Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. Não parece o Brasil? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. E qual foi a sua última queixa? De fato, pelo que entendi, lendo no livro, no seu livrete de 3 capítulos, ele fez apenas 2 queixas. Olha aí o versículo 13 do capítulo 1. Senhor, Tu és desde a eternidade, meu Deus, meu santo, Tu não morrerás. Senhor, Tu designaste essa nação para executar juízo, ó rocha, determinaste que ela aplicasse castigo, referindo-se à Babilônia. Teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal, não podes tolerar a maldade. Então por que toleras os perversos? Por que ficas calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos do que eles? Tornaste os homens como peixes do mar, como animais, que não são governados por ninguém. O inimigo puxa todos com anzóis, apanha-os em sua rede, e nela os arrasta, então alegra-se e exulta. Versículo 16. E por esta razão ele oferece sacrifício à sua rede, e queima incenso em sua honra, pois graças à sua rede aqui interessante, aplica-se facilmente às denominações e impérios religiosos do Brasil. Vive um grande conforto e desfruta iguarias. O que o Senhor lhe respondeu? O que o Senhor mandou que ele escrevesse em um outdoor, que são 2 tabuinhas, para que todo o que passasse pudesse ler? Olha aí, capítulo 2, versículo 4. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Não há nenhuma palavra de Deus mais essencial e urgentemente necessária para ser proclamada e se viver no Brasil que esta: o justo vive pela sua fé. Este foi o texto que esse homem leu, este foi o texto que o outro confirmou. O justo vive pela sua fé. Martinho Lutero, se tivesse sido enterrado aqui em Pirapitinga, no Brasil, em um cemitério perto de algumas igrejas ou vizinhos que tivessem seus televisores ligados nas programações evangélicas, reviraria o pó de seus ossos no túmulo, de tanta besteira e absurdo que se diz aqui. Escreve depressa, enche a sua cidade e as vossas igrejas deste cartaz: o justo vive pela sua fé. O justo vive pela sua fé. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Quer ter paz com Deus? Precisa ser justificado pela fé. Romanos 3, 23 até o 26. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados, sendo declarados justos, gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs como propiciação
pela fé no seu sangue, para demonstração da sua justiça, por ter ele, na sua paciência, deixado de lado os delitos outrora cometidos. Os seus pecados foram esquecidos, ele não levou em conta os seus pecados, se você foi justificado pela fé. Para demonstração de sua justiça, neste tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus. Romanos 5,6. Pois quando ainda éramos fracos, Cristo morreu a seu tempo pelos ímpios, porque dificilmente haverá quem morra por um justo, pois poderá ser que pelo homem bondoso alguém ouse morrer, mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Logo, muito mais, sendo agora justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Você recebeu a Jesus pela fé como seu Senhor e Rei? Amém. Veio para o que era o seu, mas os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, têm fé no seu nome. Os quais não nasceram da carne, nem da vontade da carne, não nasceram do sangue, nem da vontade do homem, mas de Deus. Você já nasceu de novo? Viu e entrou no reino? Jesus respondeu e disse, João 3, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Você crê em Jesus? Você tem fé em Jesus? Você confia em Jesus? Você descansa em Jesus? Não há nada que você precise fazer para agradá-lo. Deus está completamente satisfeito com você. Deus não está irado com você ou contra você. Efésios capítulo 3, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Ele já abençoou, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Ele já te escolheu para que fôssemos santos e sem culpa diante dele em amor. Nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo. O propósito eterno de Deus na sua vida não é para você louvar a Deus, não é para você adorar a Deus. O propósito eterno de Deus na sua vida é que você seja feito segundo a imagem e semelhança do próprio Jesus. Para si mesmo, segundo o prazer da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez aceitos gratuitamente no amado. Eu estou dando todos esses textos bíblicos para fazer algumas afirmações daqui a pouco. Você nasceu de novo? Seu nome está escrito no livro da vida? Você crê em Jesus somente? Fala assim, eu já fui aceito no amado. Eu já fui aceito, eu já estou aceito no amado. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, como não nos dará com ele todas as coisas? Ele já entregou Jesus. Há uma canção que se canta no Brasil, o melhor de Deus ainda está por vir. O cara é doido. O melhor de Deus é Jesus Cristo e ele já veio. Amém. Não tem melhor de Deus, ele é o melhor, ele é tudo. Não é obra de Deus, vou começar agora. Não é obra de Deus esse mercado de almas que virou o meio evangélico no Brasil. Não é obra de Deus anunciar promessas em bênçãos em trocas de dízimo, tridízimo e oferta. Não é obra de Deus esquecer-se dos pobres e das viúvas enquanto se constrói impérios religiosos à imagem e semelhança de seus líderes. Não é obra de Deus abandonar a obra missionária às nações
enquanto 2,6 bilhões de pessoas nunca ouviram sequer o nome de Jesus, aquele que reina e salva. Não é obra de Deus, não é obra de Deus encher estádios para louvar o nome de Jesus, quando os milhões que os enchem nem sequer compartilham o nome de Jesus com seus vizinhos. Deus está no meio do seu povo, desde que este povo seja aquele que o invoca em espírito e em verdade. Abacuque capítulo 3, eu não cheguei a Apocalipse não, então um pouquinho para cá da metade. Abacuque 3:2. Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor. Ouviu falar da tua fama. No reino de Deus só há um famoso, no reino de Deus só há um que tem fama: Jesus Cristo. Eu fico apavorado com pastores, a nossa moçada, a nossa juventude, parece que perdeu a cabeça, correr para esses shows gospel, os caras andam com as calcinhas coladas no corpo. Que coisa ridícula. E as irmãzinhas ficam do lado para me dar um autógrafo, fica gritando: olha! Jesus Cristo, pode rir, o negócio é feio mesmo. Só Jesus Cristo tem fama. Só Jesus Cristo tem fama. A Bíblia diz que aquilo que é elevado diante dos homens, perante Deus é abominação. Que ninguém se levante, que ninguém se levante, que ninguém se levante. Levante a Jesus, levante a Jesus, levante a Jesus, levante a Jesus. Ouvi falar da tua fama. Houve um pregador que foi obrigado a pregar lá. Esta semana, semana passada, um mês, teve um pregador aqui no Brasil famoso, que acabou de dizer para todo o Brasil ouvir que Deus precisa de pedir autorização ao homem para atuar na terra. O cabra é um imbecil. MS é um imbecil. O cabra é um imbecil. Ele já tinha feito outras imbecilidades. Eu escrevi para ele, mandei lá uma carta para ele: tu és um imbecil. Jesus Cristo é o rei e ele governa em todo o universo. Ele governa na terra. Se você quiser, ele faz. Se você não quiser, ele faz. Aleluia. Ele é Jesus Cristo, o rei dos reis. Senhor, vou te dar autorização. Acabou, Josimar. Acabou, virou pasta. Até os meninos gostam quando ouvem o evangelho. Ele foi lá pregar, e ele não queria pregar. Nínive será destruída, Nínive será destruída. E ele torcendo para que Nínive fosse destruída. A cidade inteira se converteu. O presidente se converteu, o rei se converteu o menino, se converteu a menina. Todo mundo se converteu. Imagina Pirapitinga, imagina essa cidade. O prefeito se converteu, o dono da INPA se converteu, o dono do posto de gasolina se converteu, o macumbeiro se converteu, o evangélico se converteu, o pastor se converteu, o padre converteu, porque ouviram a voz do rei dos reis chamando: arrependei-vos, 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 porque o reino de Deus está aqui. Eu estive no Egito em 2010, fui visitar para ver as maravilhas que o Senhor está fazendo, aleluia. Quem vê na televisão parece que o Egito foi dominado pelo diabo. Aliás, há uma tendência, todo lugar que eu vou aqui converso com um crente: como é que está vendo? E a coisa está muito difícil, pastor. O inimigo está tomando conta. Olha a Rede Globo, a Rede Globo está tomando conta, e 70% dos crentes assistem novela. Deixa para lá. Deixa para lá, isso é para outra mensagem. O diabo tomou conta. Que diabo, irmãos? Que demônio, irmãos? Ele foi vencido totalmente na cruz do Calvário. O Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. A palavra é pulverizar. Ele foi com essas máquinas de amassar asfalto, aquela roda enorme, passou por cima dele, olhou para trás e deu ré. Aleluia! O diabo está vencido.
Deixa eu dizer para você quem é que está tomando conta da terra. Deixa eu dizer para você quem é que está tomando conta do universo. Aquela pedra veio do céu, caiu nos pés da estátua. A estátua virou pó. Lembra da visão? Lembra da visão de Daniel? A estátua virou pó. E aquela pedra se transformou numa montanha. E essa montanha está crescendo, está crescendo, está crescendo. E toda a terra será cheia da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Em breve, o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Se você quer subir antes, se você quer ir para o céu antes, quem quer ir para o céu antes? Mata a fulana, Jesus, leva ela hoje. Mata ela, Senhor. Não, eu quero ter o privilégio. Os pés, quem são os pés de Jesus? Quem são os pés de Jesus? Quem são os pés de Jesus? Nós somos os pés de Jesus. A igreja é os pés do corpo, irmão. Jesus só tem um corpo. Aleluia. Naquela praça onde eles, lá em Cairo, eu tive lá 500 metros lá, pastor, tem uma igreja de 7.000 membros. Ninguém sabe disso. Conheci o pastor. Lá os crentes querem ser muçulmanos. Brincadeira. Sabe por quê? Porque Jesus aparece para os muçulmanos. Lá na Síria, o homem estava lá, eu vi, ele contou, há 8 anos atrás não tinham 2 curdos. Síria, esse país que está em revolução, que parece que o diabo está tomando conta da Síria. Mentira! Mentira! Não tinha notícia nem de um curdo, que é uma nação, salvo. O irmão falou, nós conhecemos 500. Sabe como é que eles se converteram? Jesus em pessoa apareceu para eles. Eles já chegavam lá salvos. Aleluia. O pastor foi sequestrado. Pastor, não posso dar o nome agora. O pastor foi sequestrado. Andaram com ele pela cidade de Cairo. Andaram com ele para lá, para lá, para lá. Aí levaram ele num lugar, ele encapuçado, tiraram a máscara e abriu o olho. Tinha 250 homens barbudos do Brotherhood, que é uma seita terrível. Você já deve ter ouvido falar na televisão. Imagina 250 Bin Laden numa sala. É demais. Aí eles viraram e falaram assim, pastor, nós tivemos que fazer isso, porque o senhor não ia acreditar. É que Jesus apareceu para nós, agora nós estamos servindo Jesus. O senhor podia ensinar a gente a fazer a ceia? Porque nós não sabemos como nós vamos celebrar a ceia. Eu podia contar um monte de histórias, muitas e muitas histórias. Tem um rapaz lá, quase da minha idade, carequinha como eu, baixinho como eu, lá num restaurante nos Estados Unidos, perto do meu escritório, da minha casa. Um restaurante italiano que eu gosto, o nome dele é Mo. Sabe por que é Mo? Hi Mo, a gente fala, oi Mo. Mo porque é Mohammed. Mohammed é Maomé. Com esse nome tem que ser muçulmano. Ele morou no Brasil, palestino. Aí eu virei para ele e falei assim, ô Mo, por que você está triste hoje, irmão? Ele fica assim, triste. Ele me chama de Joe. Joe é José, Josimar. Joe, estou com uma dor de cabeça terrível. Eu coloquei os 3 dedos assim, coloquei assim no rosto dele e falei assim, em nome de Jesus. Não, falei Jesus não, Jesus é o nome em português. Falei em hebraico, mais chique. Em nome de Yeshua. Sabe? Ele ficou vermelhinho. Eu falei assim, o que foi, irmão? A dor foi embora. Pois é, meu filho, Jesus cura. Alá é só paulada. Alá é só cacetada. Alá não cura, meu filho. Só Jesus Cristo cura. Amém. E você não precisa dar oferta por causa disso. Porque é pela fé, é pelo sangue que ele verteu na cruz. O que você quer pagar? Teve um pregador famoso no Brasil, eu escrevi para mim também. Ele falou que o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus é a prosperidade. Engraçado, Filipenses capítulo 2 é conhecer a Jesus, sofrer por ele, conhecer, e a ressurreição dos mortos. Numa entrevista que ele deu, o cabra ficou doido, perdeu o juízo. Meu querido, minha querida, Jesus já te abençoou. Aí ele disse o seguinte na entrevista: imagina fulana,
uma pessoa que tem um marido bêbado, um filho, não lembro agora, essa pessoa é curada, imagina, ele vai dar todo o dinheiro que ele tem para a igreja. É a geração Geazi. A geração Geazi, que foi lá para pagar Eliseu. Falou: Eliseu, eu não quero nada seu. Aí Geazi saiu correndo atrás de quê? Do ouro. Irmãos, é pela fé. É pela fé. Repita comigo: é pela fé. Quem pagou o preço foi Jesus Cristo de Nazaré. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, faça conhecida. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque, alce a sua voz e grite entre estas paredes, nos templos evangélicos e cristãos do país. Abacuque, erga teu braço como quem clama pelo socorro daquele que fez os céus e a terra, e grita nas ruas e nas praças. Ai daquele que amontoa bens roubados e enriquece mediante extorsão. Até quando isso durará assim? Você sabe o que significa extorsão? Chantagem, vigarismo, ladroeira, bandalheira, canalice, roubo, trapaça, pirataria, coço, ratonice, rombo, usurpação, defraudação, subtração. O que eu mais vejo na mídia evangélica do Brasil é extorsão. Em nome de Deus, o sangue de Jesus tem poder para proteger o povo dele. Ajude a sustentar este programa. Se você não contribuir, vai fechar. Que feche, que acabe. Uma obra que depende só de dinheiro não é de Deus. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e que funda a cidade com iniquidade. A grande maioria destes prefeitos, vereadores, governantes, legisladores, ministros de Estado, juízes e presidentes, inclusive a presidenta do Brasil, são homens e mulheres corruptos que pregam a liberdade, mas são escravos da corrupção. Que aproveita a imagem de escultura, versículo 18, leia na sua Bíblia, está na sua Bíblia. Que aproveita a imagem de escultura depois que esculpiu o seu artífice. Os irmãos, vamos chamar de irmão, católicos, também vou chamar os evangélicos de irmãos. Os irmãos evangélicos, os católicos fazem uma imagem aparecida. Os pastores fazem uma imagem num cartaz bem grande e colocam ele assim com a Bíblia, com o microfone, com a mão estendida. Um tem Aparecida, o outro tem pastor de mão estendida no cartaz. O sangue de Jesus tem poder. Ai daquele que diz ao pau: acorda, e a pedra muda, desperta. Pode isso ensinar? Eis que está coberta de ouro e de prata, mas dentro dela não há espírito algum. Irmãos, mas o Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Cale-se diante dele toda a terra. Porventura não vem do Senhor dos exércitos que os povos trabalhem pelo sangue e os homens se cansem em vão? Há um Deus nos céus e na terra. A terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Os pecadores de Sião se assombraram. Isaías 33, pode abrir lá. O tremor surpreendeu os hipócritas fingidos. Quem dentre nós habitará com o fogo consumidor? Quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? Onde tem um jovem aqui? Onde tem uma moça aqui? Onde tem um homem aqui? Onde tem uma mulher aqui? Onde tem um obreiro aqui que quer habitar com as labaredas eternas? Que quer habitar com o fogo consumidor? Não estou falando desse fogo que o cara dança e continua batendo na mulher em casa. Eu não estou falando desse fogo que o cara dança, ora em línguas e continua sem pagar os outros na rua. Estou bravo não, tá? Não, eu só sei pregar assim, viu? Eu não estou bravo não, viu? Eu não estou com raiva de ninguém não, viu? O que rejeita o ganho da opressão, o que fala com retidão, o que sacode das suas mãos todo presente, todo suborno, o que tapa os seus ouvidos para não falar de derramamento de sangue e fecha os seus olhos para não ver o mal, este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas,
serão o seu alto refúgio. O seu pão lhe será dado, as suas águas serão certas. O seu pão não vai ser dado pelo Bolsa Família, não. Vai ser o Senhor que vai te dar pão, pão de prosperidade daquele que serve dele ao Senhor. Aleluia. O seu pão lhe será dado, as suas águas serão certas. O mais maravilhoso é dessa parte que eu gosto. Os teus olhos verão o Rei na sua formosura e verão a terra que está longe. Que terra é essa? Os novos céus e a nova terra, onde habita a justiça. Olha para Sião, a igreja, a cidade das nossas solenidades, a nova Jerusalém que desce do céu, a igreja. Os teus olhos verão a Jerusalém, habitação quieta, tenda que não será removida, cujas estacas nunca serão arrancadas e das suas cordas nenhuma se quebrará. Isaías 33, 14 em diante. Mas ali na igreja, ali na cidade de Deus, o Senhor será para nós um lugar de rios e correntes largas. Barco nenhum de remo passará por ele, nem navio grande navegará por ele, porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, ele nos salvará. E morador nenhum dirá: eu estou enfermo, porque o povo que habitar nela será absolvido da iniquidade. Jesus está edificando a sua igreja santa, pura, imaculada, sem manchas. Na igreja batista existem pecadores e santos. Na igreja Ponto dos Milagres existem pecadores e santos. Na igreja católica tem pecadores e santos. Na presbiteriana tem pecadores e santos. Deixa eu incluir a minha. Na comunidade evangélica tem pecadores e santos. Na igreja de nosso Senhor Jesus Cristo não existe pecadores, e fora dela não há santos. Na igreja de Jesus só há santos e justos, porque aqueles que foram feitos santos porque foram santificados pelo sangue. E a palavra de Jesus, aqueles que foram feitos justos porque foram justificados pelo sangue do Cordeiro de Deus. Amados, vou dar uma folga para vocês aí. Dá um sorriso para mim. Obrigado. Não finge não, hein? Quando existem pastores e pregadores em uma cidade, que se dizem homens e mulheres de Deus, que não falam um com o outro, que competem um com o outro, que constroem os seus próprios reinos e impérios, precisamos de um avivamento. O avivamento é a chegada de Jesus, irmãos. Jesus entrou no templo e expulsou todos os seus comerciantes, sacerdotes camelôs, e revirou suas mesas de câmbio. Depois que saiu dali do templo, nunca mais entrou em templo algum. Foi a última vez que se ouviu do Deus de todo o universo em um templo. Posto que na cruz, quando Jesus derramou seu sangue, tudo consumou, o véu rasgou-se de alto a baixo. Eles achavam, os sacerdotes, eles achavam que o Senhor estava escondido atrás do véu. Jesus está escondido atrás do véu, Deus está atrás do véu. Quando de fato ele estava do lado de fora com um chicote na mão. Eles achavam que Jesus estava atrás do véu, o Deus. Mas na verdade Jesus estava do lado de fora com um chicote na mão. Deus conosco para destruir o comércio dos padres e pastores da época. Deus conosco que anuncia que a fé nele é suficiente para toda justificação. Quando o evangelho, irmãos, que se ouve nos programas de TV e nos púlpitos das igrejas, limita-se a levar o povo para o céu, sem ensinar uma vida de testemunho santo nesta jornada da terra. Quando se pedem ofertas, prometendo que seus problemas serão somente resolvidos e você só será abençoado se contribuir financeiramente, que as bênçãos de Deus são vinculadas às boas obras de seus filhos e às suas ofertas, ou seja, que a fé é necessária para receber a Cristo e não para viver com Cristo, que a vida com Jesus inicia-se pela fé, mas continua pela obra,
a mensagem da cruz foi rejeitada e estão pisando no sangue da nova aliança. Quando se ensina que a santificação é um processo que depende da minha consagração, que a gente vai melhorando, você hoje é um crente, amanhã você está melhor, depois da manhã você está melhor. Você vai melhorando a cada dia, de acordo com o Evangelho espírita, Allan Kardec. Precisamos voltar ao início de tudo, encontrar com Cristo e Senhor, rejeitar estes conceitos e começar verdadeiramente com Ele. Estão acompanhando? Amém. Quem quiser ouvir, que ouça. Meu coração está doendo e revirando-se dentro de mim pela intercessão do Espírito, do Deus que quer que todos os homens sejam salvos e conhecedores da verdade. Quando são pouquíssimos os que clamam pela justiça, quando as reuniões de oração de uma igreja são frequentadas por meia dúzia de crentes, quando apenas 15% dos crentes leem a Bíblia todos os dias, quando 95% dos membros da igreja nunca fizeram um discípulo sequer para Jesus, precisamos do verdadeiro avivamento. Quando Deus fendeu os céus, quando Deus se tornou homem sem deixar de ser Deus, o povo que andava em trevas viu a luz, aos que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Todo lamento virou cânticos, todo lamento se tornou em baile e dança. Irmãos, na presença de Jesus há abundância de alegria, há divertimento. Você se diverte na presença de Jesus. Os meninos, os moços, as moças dançam, tocam, se divertem na presença de Jesus, mas sem entretenimento. Há gozo e regozijo, porque no meio do povo de Deus ouve-se um júbilo e um grito: o rei está aqui, o reino está aqui, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Quando, pastores, em uma cidade ou país ninguém comparece em juízo pela verdade, quando homens e mulheres se enchem de medo quando convocados para servirem de testemunha nos fóruns, quando os que são eleitos e escolhidos governantes, juízes e legisladores em fé pública para servir ao povo, furtam e cometem todas as roubalheiras em benefício próprio, e quando com muito esforço estes são levados a julgamento, e juízes da alta corte do país os inocentam por posições políticas, e estes criminosos, você já conhece todos no mensalão, depois de presos, conseguem inspirar milhares e fazerem passeatas para estarem soltos, esta nação precisa de avivamento. Não me diga que o Brasil está em avivamento. Senhor, aviva a tua obra no Brasil, aviva no Senhor. O avivamento que transforma o caráter das pessoas para serem honestas e íntegras, que muda o modo de pensar dos que são considerados pobres economicamente, de tal modo que rejeitam a simples noção do jeitinho brasileiro. Já ouviu essa expressão, jeitinho brasileiro? Já ouviu? Vem do fundo do inferno. Que rejeitam o comportamento de querer levar vantagem em tudo. Lembra da lei do Jefferson? Os mais velhos, eu quero levar vantagem em tudo. Mas a Jesus, homens que não trabalham por dinheiro, mas como aqueles que constroem uma catedral para a sua posteridade. E a catedral, irmãos, é o legado de saúde, educação, bem-estar social para seus filhos e todos os filhos de seu país. Quando traficantes ditam as regras da cidade e não respeitam as autoridades de segurança, quando o homem de bem é considerado prisioneiro em sua própria casa, olha as grades das casas, quando andar nas ruas é arriscar a própria vida, não me diga que esse país está em avivamento. Quando se tem em cada quarteirão uma igreja evangélica, quando se tem um pastor para cada 1000 habitantes, mas a criminalidade campeia, a corrupção se avoluma, mata-se por um tênis, estupros e crimes violentos são como lixo de papel e plásticos espalhados pela cidade, precisamos de um avivamento.
quando precisamos de artistas do palanque, quando a palavra escrita, a palavra de Deus, não é mais suficiente para atrair o povo, tem que fazer um evento. Como é que chama? Evento. Evento. Quando precisa fazer um evento para cada domingo, para o povo vir para a igreja. Meu Jesus, quando o louvor tem que ter um apelo comercial forte para vender CD, DVD. Quando se paga cachê de 10 mil, 30 mil, 100 mil para pastores pregarem, cantores para apresentarem, em que os pastores pagam para eles, e as canções são escritas somente para agradar, nós precisamos de um avivamento. Quando se consagra pastor sem caráter, quando se consagra pastor que não tem conhecimento da palavra, que não tem vida de testemunho, que deve na praça porque propositadamente dá calote, é caloteiro, que busca ser pastor para ter um emprego e um salário, que vive pedindo dízimo e ofertas, vendendo pedaços dos céus, nós precisamos de uma nova reforma. Quando os membros de uma igreja não amam uns aos outros, vivem difamando seus pastores, que vivem fofocando e se metendo na vida alheia, que vivem para murmurar e criticar a obra que Deus está fazendo, que não move uma palha para ajudar e contribuir, e vivem matando com suas línguas a reputação dos homens de Deus. Senhor, tem misericórdia, não envie seu juízo, aviva a tua obra, Senhor, converta-nos e nos converteremos a ti. Jovens, eu vou falar isso com vocês com muito, mas muito amor e cuidado. Quando nossos jovens, moços e moças, estão transando uns com os outros, sem permanecerem virgens, como 144 mil que nunca se contaminaram com mulher, precisamos de avivamento. Irmãos, o avivamento é santidade, sem legalismo. Não pode isso, não pode aquilo. Isso é legalismo, isso não é santidade. Santidade sem manipulação. O avivamento é santidade sem legalismo, santidade sem manipulação, avivamento da santidade, que só o Senhor opera na vida daqueles que amam ao Senhor, que têm esperança de serem totalmente iguais a eles, que conservam-se a si mesmos puros, porque amam tanto a Jesus, amam a Jesus tão exageradamente, que não querem outra coisa senão o seu amor, que não vivem senão para fazer Jesus sorrir, enquanto vivem com prazer em agradar a Jesus em tudo que fazem na vida. Irmãos, ninguém há que clame pela justiça, ninguém há que compareça em juízo pela verdade, confiam na vaidade, falam em mentiras, concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Irmãos, eu estou cansado desse discurso nas igrejas. Vai aí, campeão, diga aí, campeão. Olha o campeão, olha a vitória, nós vamos sair voando como águias. O que ele falou? Não entendi nada. Você é campeão se você viver uma vida santa. Você é mais do que vencedor se viver uma vida pura. Você é mais do que vencedor e é campeão se você andar na presença de Deus. Fora disso, você não é campeão, você é um perdedor. Os seus pés correm para o mal. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade. Irmãos, quando muitos dos pastores e cantores mais conhecidos e alguns deputados e senadores da nação, que são considerados referências e exemplos, são divorciados. Tem um aí que quer ser presidente do Brasil, é divorciado. Casam com suas secretárias, não sei se é o caso dele, mas outros casam com as suas secretárias segundo as leis dos homens, porque para Deus continua vivendo em adultério. E esses são seguidos por milhões de fiéis. Tem 1 milhão no Twitter, 2 milhões no Facebook, não sei aonde, mais 2 milhões. A apostasia se instaurou completa. Precisamos nos voltar totalmente para o Senhor. Precisamos da conversão total a Deus. Precisamos do verdadeiro avivamento. Precisamos de avivamento que nasce do arrependimento e da conversão genuínas. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra.
Onde estão os 7.000? Onde estão os 7.000 que não se dobraram ao Baal dos evangélicos? O Baal dos evangélicos chama grana, dinheiro. Liga na televisão e escute esses pregadores. É dinheiro no início ao fim. Dinheiro, 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 dinheiro. Eles não servem a Jesus Cristo. Eles servem a Mamon. Eles servem a Baal. Você tem que escolher se você vai servir a Baal ou se vai servir Jesus Cristo. Se você dá oferta, você serve a Baal. Porque você quer que você dá. Você dá 30, vai prosperar 100 vezes mais. Você está de olho na grana. Eu também quero um investimento assim. Eu coloco 10, vou ganhar 100. Poxa, até eu. Você dá porque você é generoso. Você dá porque você ama a obra de Deus. Você contribui porque tudo que você tem já é do Senhor. É por isso que você contribui. Eu vou contribuir. Se Ele me abençoar, bem. Se não me abençoar, já me abençoou. Meu nome está escrito no livro da vida. E isso custou o seu sangue. Onde estão os eleitos de Deus? Onde estão os que consideraram tudo perda por causa de Cristo? Olha que coisa interessante. Olha só. Prega-se hoje que é preciso aquele que não deixa pai, mãe, irmãos, né? Fazenda, riqueza por amor a mim, não é digno de mim. Aí depois que o cabra aceita Jesus, ele vai para Jesus, ele já deixou riqueza, já deixou pai, mãe, não é isso? Para receber Jesus. Aí depois que ele vai a Jesus, eles são incentivados a buscar tudo que deixou para trás. Campanha da prosperidade, campanha da fazenda, campanha do carro, campanha... Ele já deixou tudo para trás. E o amor ao dinheiro e as riquezas se tornam o seu Deus. Mas o que, olha só, mais do que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Eu quero conhecer a Cristo. Eu quero conhecer o poder da sua ressurreição. Eu quero sofrer por amor a Cristo, tornando-me como Ele na sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição entre os mortos. Não que eu já tenha obtido, que eu já tenha alcançado, mas prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Aleluia. Irmãos, vou terminar. Eu busco você. Deus busca você. Busquei dentre eles um homem. Busquei dentre eles um homem. Busquei dentre eles uma mulher. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros do mundo. Não me diga que esta geração corrompida e perversa está lá fora. Grande parte dessa geração corrompida e perversa estão dentro dos templos evangélicos. Onde está a geração de João Batistas? Onde está um menino, uma menina, um moço, uma moça? Você. Onde você está? Moços e moças que se entregaram a Jesus com tanto fervor e amor, que não há nada mais neste mundo que se possa oferecer a eles. Porque nada que possam lhes oferecer não chega nem perto do desejado de todas as nações. Onde estão aqueles? Onde estão aqueles que anseiam por Jesus mais do que as corças anseiam pelas correntes das águas? Onde estão aqueles que têm sede de Deus? Ouvi um som dos céus. Eu ouvi um som dos céus, o de muitas águas e de um forte trovão. Era como o de arpistas tocando os seus instrumentos. Eles cantavam um cântico novo diante do trono, dos 4 seres viventes, dos anciãos. Ninguém podia aprender o cântico, ninguém sabia a letra desse cântico. Esse cântico não estava gravado em nenhum CD, em nenhum DVD. Ninguém podia aprender o cântico, a não ser os 144.000 que haviam sido comprados da terra. Onde estão os 144.000 que foram comprados da terra para cantarem este cântico novo diante do trono? Estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois se conservaram castos e seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Foram comprados dentre os homens
e ofertados como primícias a Deus e ao Cordeiro. Mentira, 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 nenhuma foi encontrada na boca deles, são imaculados. Há alguém aqui destes 144 mil? Existem aqui no alcance da minha voz aqueles que foram comprados pelo sangue do Cordeiro e que se ofereceram como primícias a Deus e ao Cordeiro? Aviva, Senhor, a tua obra. Que obra é essa? Esse templo? Que obra é essa? As igrejas? Que obra é essa? Os sons, os equipamentos, os ministérios? Que obra é esta? A obra de Deus é você. A obra de Deus somos nós. Coloca na sua mão e diz assim: Senhor, aviva esta obra. Envia fogo para esta obra. Me usa nesta hora. Cada célula do meu corpo seja cheio do fogo do teu Espírito, do fogo do amor e do fogo da santidade. Olha dos altos céus, da tua habitação elevada, santa e gloriosa, onde está o teu zelo e o teu poder? Por que não há pregadores, muitos pregadores cheios do teu poder mais? Por que as pregações são vazias? Por que o povo vive no pecado? Por que não há mais fogo na vida, Senhor? Onde está o teu zelo? Onde está o teu poder? Estiveste a tua bondade e a tua compaixão, elas já nos faltam. Existem mais crentes desviados no Brasil do que dentro da igreja. Por que os nossos filhos se desviaram? Por que nós, pastores, temos os nossos filhos desviados? Senhor, tem misericórdia. Tu és o nosso Pai. Abraão não nos conhece, Israel nos ignora. Tu, Senhor, és nosso Pai, e desde a antiguidade te chamas nosso Redentor. Senhor, Senhor, por que nos fazes andar longe dos teus caminhos e endurece os nossos corações para não termos temor de ti? Volta por amor dos teus servos, por amor das tribos que são a tua herança. Nós somos a herança de Deus, irmãos. Seus filhos são a herança do Senhor. Nós somos a herança do Senhor. Dá-nos vida, Jesus. Cura-nos, Senhor. Mantenha-nos com vida. Aviva a tua obra, Senhor. Mas agora, ó Senhor, tu és o nosso Pai, nós o barro, e tu o nosso oleiro, e todos nós, a obra das tuas mãos. Não te enfureças tanto, ó Senhor, nem perpetuamente te lembres da iniquidade. Olha, pois nós te pedimos, todos nós somos o teu povo. Feche os seus olhos, se você puder. Senhor Jesus, este é o clamor, a voz do que clama no deserto, nos desertos de pedras, nos desertos de torres gigantes, nos desertos de cimentos e púlpitos e altares. Senhor, eu sei que o Senhor tem mais de 7.000 que não dobraram ao Baal dos evangelhos nesta nação. Onde estão esses jovens aqui nesta cidade? Onde estão os homens? Onde estão aqueles pastores que vão fazer as pazes uns com os outros e parar de brigar por bobagem? Onde estão? Ninguém é pastor de ovelhas, só há um pastor de ovelhas, há um rebanho e um só pastor, o seu nome é Jesus Cristo. Nós somos apenas cooperadores. Ele disse: apacenta as minhas ovelhas. As ovelhas são minhas. Você não tem ovelhas, as ovelhas são minhas, disse Jesus. Fazei discípulos. Discípulos de quem? De Jesus. Oh Senhor, purifica os nossos jovens. Desperta um menino aqui nesta noite, uma menina, quem sabe um só, que será totalmente tomado pelo Senhor, cheio do teu fogo, que vai renunciar tudo por amor a ti e vai viver uma vida cheia do teu poder. Eu dizia para aquele irmão ontem, Senhor, uma mulher chegou diante do Senhor, havia se divorciado, havia perdido tudo.
Não sobrou nada, e ela disse: Senhor, eu não tenho nada para te oferecer, nada para te oferecer. O Senhor aceita nada. Se o Senhor aceitar nada, eis aqui eu estou, Senhor. Recebe o nada, recebe a minha vida. E ela foi usada tremendamente pelo teu Espírito. Nunca mais se casou, nunca mais se envolveu com as coisas deste mundo. Ela serviu ao Senhor. Oh, Jesus. Aqueles que puderem ajoelhar, ajoelhem. Vamos orar. Vamos clamar ao Senhor. Vamos fazer um clamor aqui. Vamos fazer um clamor nesta noite. Vamos pedir ao Senhor: Senhor, eu quero um batismo da tua santidade, quero um batismo do teu fogo, quero um batismo do poder que transforma meu pensamento, que transforma as minhas palavras, que transforma o meu agir. Jesus transforma. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação, cura, libertação, transformação de todo aquele que crê. Clama ao Senhor. Senhor, começa, Senhor, um avivamento neste lugar, não no lugar em si, mas nesta vida, nesta vida, nesta vida. Que seja festa à noite, um moço cheio do teu Espírito, uma moça cheia do teu poder, um fogo bendito nesta cidade. Senhor, nós oramos do outro lado da divisa para o norte fluminense. Nós oramos: venha o teu Espírito sobre o norte fluminense. Agora lembra-te do lado de cá, de Minas Gerais, das Minas Gerais, Senhor, lembra-te. Aviva, Senhor, a tua obra do lado de cá. Aviva a tua obra do lado de lá. Aviva, Senhor, incendeia a nação brasileira, incendeia as Minas Gerais, incendeia o estado do Rio, incendeia São Paulo, incendeia, Senhor, Santa Catarina, incendeia Paraná, incendeia Rio Grande do Sul. E vai subindo, Senhor, com a tua glória. Vai subindo, subindo, Mato Grosso, Mato Grosso, em nome de Jesus, Pará, Goiás, Distrito Federal, do outro lado do Atlântico, do outro lado, Senhor, em nome de Jesus, incendeia esta nação, incendeia esta nação, incendeia homens desta nação, Senhor. Senhor, livra-nos de pecar contra ti. Livra-nos de pecar contra ti. Coloca um amor no nosso coração tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, tão transbordante, tão imenso, tão multiplicador, que nada nesta vida nos interesse senão agradar ao Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Começa aqui uma obra, Senhor. Começa aqui um despertamento do teu Espírito. Oh, tu que derramastes o teu Espírito na década de 60, que aquilo seja apenas uma nuvem branquinha que desapareça, comparado com a glória que o Senhor vai derramar na vida deste moço, desta moça, deste homem, desta mulher. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Tem misericórdia de mim, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia destes pregadores, Senhor. Tenha misericórdia destes homens, pois esqueceram da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Tenha misericórdia daquele deputado, daquele senador, daquele homem, daquela mulher. Tenha misericórdia de todos nós. Tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia, Jesus. Aviva a tua obra, Senhor. No decorrer dos anos, notifica, Senhor. Ensina esses meninos a encherem o Facebook da tua palavra. Ensina essas meninas a usarem o Facebook, Senhor, para pregar a tua palavra, para falar do teu amor. Eles podem se divertir, é claro que podem, Senhor, mas ajuda esses meninos, Senhor, a escrever o que ouviram aqui esta noite, a compartilhar o que ouviram aqui esta noite, Senhor, pelo Facebook. Milhares e milhares de moços e de moças aqui no Brasil e em todo o mundo, que eles sejam incendiados pelo teu poder no Facebook, em nome de Jesus, nesta comunidade virtual, Senhor, pelo Twitter, por todas essas comunidades. É outro mundo, Senhor, é outra situação. Senhor, aviva esses meninos e essas meninas para levarem o Evangelho do Reino, a mensagem da cruz, nestas redes sociais. Nas escolas, Senhor, começa a reunião de oração aqui nas escolas.
aquele moço, aquela moça na faculdade, Senhor. Ele, mais um, mais dois, mais três, mais quatro, não importa quanto, Senhor. Que eles comecem oração nas suas faculdades, oração nas escolas públicas, oração nas praças, oração no trabalho. Oh, Senhor, não oração para ficar pulando, gritando. Não, Senhor, oração e transformação de vida. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus.